glória! Aleluia! Meus irmãos, graça e paz seja multiplicada sobre vós. Sejam todos bem-vindos. Glória a Jesus. Queríamos falar um pouco na live de hoje, sobre o pecado. Quais são as condições que impõem o pecado na vida daqueles que Deus escolheu, chamou para servirem e o adorarem. Como cristãos, nós temos N inimigos, mas nós cristãos não somos inimigos de ninguém. Por termos alcançado a graça de Deus por meio da fé, por plenitude das obras de Cristo, sobre nossas vidas, somos perseguidos, injuriados, caluniados. E hoje nos nossos dias, muito no campo das ideias, somos bombardeados. E como cristãos, a cada dia nós temos que nos munir, nos dedicando ao estudo sistemático da palavra do Senhor, nos munindo das Sagradas Escrituras, a espada do Espírito. Oh, glória! O que isso quer dizer? Que o Espírito de Deus nos usa com essa espada de dois fios. Porque a espada do Espírito, irmãos, ela é uma arma de ataque, mas ela também é uma arma de defesa. Então é obrigação do cristão conhecer as Escrituras, buscar conhecer as Escrituras. É bem verdade que nenhum cristão conhece a Bíblia 100%. Mas o cristão que ama Cristo, ele é dedicado ao estudo das Sagradas Escrituras, em aprender as Sagradas Escrituras para responder a qualquer um quando for indagado acerca da sua fé. Judas disse que temos que batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. O combate da fé. Quantos irmãos nossos não têm se esfriado na fé? Oh, Jesus! Beto, seja bem-vindo, a todos os irmãos sejam bem-vindos. Que o Senhor Jesus vos abençoe. Glória a Jesus. Quantos irmãos nossos não têm se esfriado na fé? Quantos não têm saído do aprisco das ovelhas do bom pastor? Quantos não já permitiram, o adversário, por meio dos seus asseclas, distorcerem a verdade de Deus na sua mente e no seu coração para viverem a operação do erro? Quantos não já decaíram, já apostataram da fé? Então, ser cristão é estar em constante batalha. Oh, glória! Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. E precisamos entender, compreender que estamos em uma batalha. Estamos em uma batalha. Hoje todos são mestres, todos são doutores, todos são expositores
das Escrituras. A minha pergunta é: quem foi o seu mestre? Quem foi o seu tutor? Você está embaixo da mão de quem? Os apóstolos, quando criança, antes de conhecerem a Jesus, tiveram os seus pais para os instruírem na lei do Senhor. Após adultos, foram chamados por Cristo e passaram a seguir Cristo. Então eles aprenderam aos pés de Cristo Jesus. E percebemos que na primeira epístola de João, capítulo 1, verso 1 em diante, João declara o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, quem foi os seus mestres? Quem foi os seus professores dentro do campo teológico, dentro dos ensinamentos sistemáticos das Sagradas Escrituras? Então, percebe-se que João ele faz uma declaração. O que ouvimos, o que vimos, os nossos olhos contemplou, e as nossas mãos apalparam a palavra da vida. Os discípulos aprenderam aos pés de Cristo Jesus. E você percebe que Paulo, lá em Atos capítulo 9, quando ele é chamado, ele aprendeu aos pés de um dos maiores mestres da sua época, que foi Gamaliel. Que existiam as duas escolas, a escola de El e a escola de Shammai. Então percebam que eles aprenderam diante das mentes mais consideradas da sua época. Então quando Paulo ele tem um encontro com Cristo, ele passa a aprender com Cristo. Então muitos hoje querem ser mestres, querem ser doutores, querem ser ensinadores. Paulo, quando ele escreve nas suas cartas, ele disse que dos mestres, dos doutores, dos ensinadores, serão cobrados maiores juízos. Então a gente precisa se atentar. Quem está falando e quem está ouvindo. Oh, glória a Jesus. E eu sempre falo aqui nas lives, irmãos, que precisamos combater Escritura com Escritura. Tudo que ouvimos, precisamos examinar as Escrituras para conferir se realmente é o que diz as Escrituras. Então muitas pessoas já se desviaram do caminho, já se afastaram da fé cristã, já permitiram a sua fé morrer. Porventura, quando vier o Filho do Homem na sua glória, achará fé na terra? É uma indagação que o próprio Cristo faz.
E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriarão. Então, o pecado, ele tem o poder de separar o homem de Deus, de quebrar a comunhão entre o homem e Deus. Porque pecado é toda transgressão e desobediência às leis divinas, às sagradas escrituras. O pecado tem esse poder de romper a nossa comunhão com Deus, de gerar morte espiritual na nossa vida. Então precisamos entender, meus irmãos, que temos uma luta, uma batalha muito grande. A pergunta que eu deixo aqui: nós estamos aceitando a condição do pecado ou nós estamos aceitando a condição imposta por Jesus sobre a nossa vida? Se você abrir a sua Bíblia Sagrada, em Mateus, capítulo de número 11, Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28, diz assim, irmãos: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, ele faz um convite a todos: venham a mim. A voz que está falando, o arauto que está exclamando é o próprio Cristo. E a sua voz é um convite a todos. Todos foram encerrados debaixo do pecado, da iniquidade. Todos foram encerrados debaixo de maldição. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Que é a depravação total. Quando Cristo, ele se manifestou em carne, o Verbo se manifestou em carne, essa era a condição do ser humano, da humanidade. Mas Cristo, em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz: vinde a mim todos. O convite é para todos. Então, eu quero que o Espírito de Deus, nessa oportunidade, abra a sua mente. O meu pedido ao Espírito Santo que vá ao seu coração. E você sinta o seu coração tremer com a voz daquele que clama, lhe fazendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o convite de Cristo Jesus. Para quem? Quem são esses todos? Todos que estão inseridos no contexto do pecado e da iniquidade. Todos aqueles que amam as concupiscências desse mundo e que o mundo oferece. Todos aqueles que satisfazem a concupiscência da natureza, dos desejos da sua carne. Para quem é todos? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Cristo Jesus faz um convite às pessoas que estão nestas condições.
É bem verdade que há pessoas tão arrogantes e o seu ego está acima da sua cabeça, que diz: não, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz mal a ninguém, né? Eu dou ofertas, eu ajudo os pobres, eu ajudo a esmola. Parece até aquele fariseu que orava e dizia: Senhor, eu nunca fiz o mal, sempre ajudei, e começou a se exaltar diante de Deus. Então existem pessoas que estão com o ego tão elevado que não reconhecem o estado em que estão. Davi disse: em pecado eu fui gerado, e em pecado a minha mãe me concebeu. Porque todo homem, a partir de Adão, nasce com uma natureza pecaminosa. Herdou de Adão o pecado. Então Jesus está dizendo que ele alivia. Ele arranca o cansado, a opressão ele arranca do ser humano. O Evangelho de Cristo Jesus, que são as boas novas, elas são proclamadas para que você abra os seus ouvidos. E ao abrir os seus ouvidos, a palavra desça ao seu coração como uma marreta e quebrante o seu coração e deixe ele contrito diante das palavras de Cristo Jesus. Eu quero que você entenda nessa oportunidade que você está tendo de ouvir as boas novas de Cristo, que é estas boas novas que têm o poder e a autoridade de arrancar o pecado da sua vida. Araquém, mas eu já roubei. Araquém, eu já furtei. Araquém, eu já tirei vidas. Araquém, eu sou viciado nas drogas. Eu sou viciado na prostituição. A pergunta de Cristo é, o convite de Cristo é: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Cristo tem o poder de aliviar, de remover o pecado da sua vida. Você crê nele? Você crê em Cristo Jesus? É para isso que se manifesta a mensagem do Evangelho, para gerar fé na sua vida. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus ela é inserida no ambiente em que você está, e você ouve a palavra de Deus, oh, glória a Jesus! Eu não estou falando escutar, eu estou falando ouvir. Quem escuta não dá atenção, quem escuta não valoriza, quem escuta despreza, mas quem ouve não. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra, é o vinde a mim se estabelecendo sobre a sua vida. Oh, glória a Jesus! Então eu quero te dizer nessa oportunidade, a manifestação da palavra
Ela vem para abrir os teus ouvidos, gerar entendimento e compreensão na sua mente, no seu coração, acerca dos propósitos de Cristo sobre a sua vida. Não é a vontade de Deus que o homem vá para o inferno. Não é a vontade de Deus que o homem seja condenado. Não é a vontade de Deus. Mas acredite, é a vontade do diabo seduzir a sua mente e o seu coração com as fascinações dessa vida e os prazeres dessa vida. Porque ele já está julgado. Ele já está sentenciado ao lago de fogo. Você ainda não. Porque uma grande verdade que você não ouve, mas que eu tenho coragem de dizer, é que enquanto você estiver na condição estabelecida pelo pecado, eu te digo que o seu estágio final é o lago de fogo. Mas se nessa oportunidade que o Senhor está te dando, não é a oportunidade de riquezas materiais, não é uma oportunidade de tu ganhares um carro novo, não é a oportunidade de tu ganhares um apartamento, não é a oportunidade de tu ficares milionário, mas é uma oportunidade. É uma porta que está aberta, que o Senhor quer que você abra os teus olhos e enxergue esta porta aberta. Essa é a oportunidade que está em Cristo Jesus. E você precisa entender que não é vontade de Deus que o homem seja condenado e lançado no inferno. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Cristo Jesus. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Esta é a condenação. Cristo já se manifestou e pagou o preço da salvação. Porque Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Jesus é a porta. Não é o desejo de Deus que os homens sejam condenados, mas o desejo de Deus é que os homens se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E a verdade, ela está em Cristo e no Evangelho. As boas novas do reino dos céus sendo inserida através do reino de Deus na terra, para que você receba o convite de Jesus: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O convite é para todos. Você se sente cansado? O pecado tem sido um senhor severo e cruel sobre a sua vida? O pecado tem te oprimido ao ponto de ocultar a verdade e a iluminação da revelação de Cristo sobre a sua vida? Jesus está te convidando, não obstante a condição em que você está, mas Ele te convida para gerar uma metanoia, uma mudança na sua vida. Porque é impossível alguém
ouvir o convite de Jesus, atender o convite de Jesus e não ser gerado mudança na sua vida. Porque Cristo nos transforma através do poder do Evangelho. Como você se encontra hoje? Afastado dos caminhos do Senhor Jesus? Quantas pessoas pregaram nas praças, nos hospitais, nos presídios? Quantas pessoas pregaram nos altares das congregações? Quantas pessoas não foram instrumentos nas mãos de Deus e hoje se encontram na condição de pródigo, afastado da casa do Pai? Mas Jesus está dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então o convite é para todos. Jesus, ele veio, foi para os doentes. Jesus veio, foi para restaurar os oprimidos. Jesus veio, foi para arrancar o fardo do cansado. A questão é que muitas pessoas se acham boas. Quem é bom diante de Deus? Quem é justo diante de Deus? Quem tem méritos diante do eterno Deus? Oh Jesus, ninguém. Se hoje você se autodeclara cristão, seguidor de Cristo Jesus, é porque foi Cristo que te justificou. Se eu digo que sou justo, essa minha declaração não é um mérito meu, de forma alguma. É um mérito de Cristo, e por Cristo eu faço esta declaração. Mas o mérito é de Cristo, foi Ele quem me justificou, foi Ele quem nos justificou. E o que me levou para quem eu ser justificado por Cristo? Primeiro, reconhecer que eu sou um pecador. Nasci com uma natureza pecaminosa, e isto me separa do eterno Deus. Essa natureza pecaminosa, ela gera morte. Morte é separação. Os vossos iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Eu já nasci separado de Deus. Mas louvado seja o eterno Deus que enviou seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, glória a Jesus! Quando eu entendo que eu sou um pecador, eu reconheço que sou um pecador, e através do Evangelho de Cristo, a palavra, ela gera fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, porque o Evangelho vai gerar em mim esta consciência. Quando o Evangelho entra, irmãos, no meu ouvido, ele ativa a minha consciência de pecador e ativa o reconhecimento de quem é Cristo e o que Cristo fez pela minha vida. Isso vai gerar em mim
arrependimento. E se de fato foi gerado arrependimento na minha vida, porque arrependimento é mudança de direção. É quando eu sou confrontado pelo Evangelho de Cristo e entendo que o caminho que eu estou andando é o caminho largo, é o caminho de condenação. Então eu digo, a minha mente foi iluminada, Cristo iluminou o meu caminho. E agora eu entendo e enxergo o abismo que está na minha frente e para onde eu estou caminhando. Então você, através da mensagem da cruz de Cristo, você vira de direção e você passa a andar no caminho estreito e apertado, o caminho de Cristo Jesus, porque o caminho largo e espaçoso é o caminho do mundo, as suas paixões, as suas fascinações. Quem assim o faz, satisfaz o diabo, o príncipe deste século. Mas quando de fato eu me arrependo e mudo de direção, eu passo a andar no caminho de Cristo Jesus e a seguir Cristo Jesus. Porque, irmãos, toda a lei do Senhor, a lei de Cristo Jesus, ela constrói em nós princípios, valores, caráter de Cristo Jesus. E eu preciso entender que quando de fato me arrependo, mudo de direção, é quando se aplica em mim o convite de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, quando eu mudo de direção, o meu foco era o mundo. O meu foco agora é Cristo Jesus. Olhai para o autor e consumador da sua fé, da minha fé, que é Cristo Jesus. O meu foco, o meu alvo agora é Cristo. A minha visão será a visão de Cristo. O meu ouvido será o ouvido de Cristo. Os meus sentimentos serão os sentimentos de Cristo. Paulo fala em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Oh, glória a Jesus! Aqueles que estão em Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Então nessa noite, ouça, quem tem ouvido ouça o que o Espírito está declarando. Quem tem ouvido ouça. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E Cristo está bradando e dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se de fato você está ouvindo a mensagem da cruz de Cristo, se de fato você está ouvindo, está sendo despertada no teu íntimo a fé, está sendo alimentada no teu íntimo a fé, está sendo cuidado e zelada no teu íntimo a fé. A fé, ela está sendo gerada. E a fé, meus irmãos,
ela vai nos levar a um relacionamento profundo com Cristo Jesus. A fé, ela vai nos levar a um relacionamento com a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O ato de conhecer é o ato de se relacionar, é o ato de ir na fonte, é o ato de se esforçar em conhecer Cristo Jesus por meio das Sagradas Escrituras. Porque somente por meio das Sagradas Escrituras é que nós vamos conhecer Cristo Jesus. E esse ato de buscarmos conhecer Jesus por meio das Sagradas Escrituras vai nos levar a este relacionamento, gerando em nós uma mudança por meio da verdade de Cristo inserida em nós. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar, quando é que o Filho unigênito de Deus nos liberta? Através do conhecimento da sua verdade, que é a palavra de Deus. Então, verdadeiramente sereis livres. Agora, esta liberdade, ela nos leva à obediência da lei de Cristo Jesus. Porque a lei de Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Abandonamos a lei do pecado e da morte por meio de Cristo para andarmos segundo a lei de Cristo Jesus. A lei de Cristo Jesus vai nos levar, vai nos conduzir à obediência de Cristo Jesus. Então, a obediência de Cristo Jesus vai nos levar a termos responsabilidade. Paulo diz: não useis esta liberdade para dar ocasião à carne. Então, como cristão, eu não posso pecar mais, porque eu fui justificado por Cristo. Olha o que Paulo escreve aos Gálatas. Olha o que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo de número 5. Vamos lá, 5 e 19. Porque as obras da carne são manifestas. Quais são? A palavra carne aqui no grego é sax. Apetite desordenado da concupiscência, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. Paulo não estava escrevendo aqui para ímpios, para pecadores. Paulo estava escrevendo aqui para a igreja que habitava na cidade da Galácia. Esta carta, ela é inserida na igreja da Galácia, ela tinha endereço. E Paulo está despertando os irmãos que andam segundo a lei de Cristo Jesus, que os livrou da lei do pecado e da morte, para que não andem mais praticando estas obras. Porque foi das práticas destas obras, que é imposta pela lei do pecado e da morte, que eles andavam anteriormente, mas agora eles andam na lei de Cristo, na liberdade, mas não para praticar as obras mortas do pecado,
E Paulo traz essa advertência, ele diz, porque os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então, quantos cristãos vão para a casa de oração, fazem a sua liturgia, o seu devocional, mas fornicam, prostituem, adulteram, vivem na impureza, na lascívia, na avareza, na idolatria. Paulo está escrevendo para a igreja que habitava na cidade da Galácia, trazendo sobre eles um despertamento. Se vocês dizem que andam na lei de Cristo, mas andam praticando prostituição, que é a profissão mais antiga existente no mundo, pessoas que têm relações sexuais vendem o seu corpo para adquirir dinheiro. Paulo disse, se praticarem, não herdam o reino de Deus. Aí você percebe, meus irmãos, a advertência de Paulo à igreja. Como eu digo que sou cristão e ando praticando essas obras? Você está pisando o unigênito Filho novamente. Então, cuidado. Vigiem. Olha o que Paulo escreve, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 8 em diante. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Cristãos que é para fazer obra de justiça, de justo, são injustos, praticando obra de justiça, gerando o dano aos próprios irmãos em Cristo Jesus. Paulo começa a exortá-los e a repreendê-los em Cristo Jesus. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Se eu, como cristão, estou praticando obra de injusto ou de injustiça, eu estou sendo reprovado por Cristo. Para que eu seja aprovado, eu preciso abandonar a injustiça e me colocar debaixo da justiça de Cristo Jesus. Ele disse, não erreis, não erreis. Olha aqui Paulo chamando os cristãos à responsabilidade da lei de Cristo Jesus. Não erreis. É interessante que quando Pedro, na força da ira, teve o intuito de querer defender Jesus com uma espada e arrancou a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco, decepou a orelha de Malco, Jesus repreendeu a Pedro. Pedro, embainha a tua espada. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. A lei dente por dente e olho por olho. Porque quem defende, irmãos, o cristão é o próprio Cristo. A justiça, a ira não pertence ao homem. A ira do homem anula a justiça de Deus. É o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Mas quando eu suporto o dano, é Cristo que se levantará em minha defesa. É que agirá no meu lugar. Pedro, embainha a tua espada. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Jesus vai até Malco e coloca a sua orelha no lugar. E a orelha não fica nem sinal.
Um soldado que foi prender Jesus junto com a milícia de soldados. Jesus apenas se deixa ser conduzido. É interessante no texto que Judas, quando chega próximo de Jesus, porque o sinal para demonstrar quem era Jesus entre os discípulos era um beijo na face. O que eu acho lindo, irmãos, é que Jesus, quando olha para Judas, ele diz: amigo, aqui viestes, com um beijo traís o Filho do Homem. Olha a mansidão, olha a mansidão de Cristo. Jesus está chamando aquele que o traiu de amigo. Oh Jesus, quão bom e quão suave é as tuas palavras. Porque quem de fato, irmãos, segue os princípios de Cristo Jesus, não tem ódio, não tem rancor, não tem amargura, não tem sentimento de vingança. Pelo menos não era para ter. Se de fato o meu e o seu coração foi purificado com o sangue do Cordeiro e as nossas vestes foram lavadas. Porque segundo a Bíblia, as nossas vestes é para estar mais alva do que a branca lã. Meu Deus. Então o cristão que busca justiça com as próprias mãos e fazer justiça com as próprias mãos, movido pela ira, pelo ódio, pelo rancor, anula a justiça de Deus, a ação de Deus. Então ele está dizendo: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, habitantes de Sodoma, que tinham relações sexuais, homem com homem, mulher com mulher, relações sexuais com animais, nem os ladrões, nem os avarentos, cuidado com a avareza, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Agora eu te pergunto, diante dos textos bíblicos, reflita comigo. Paulo está dizendo que o cristão já reprovou estas obras na sua vida e não praticam mais estas obras. Mas o que eu acho lindo é o versículo 11. Ele diz: e o que algum de vocês tem sido. E o que alguns têm sido. Capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 11. Paulo está escrevendo à igreja que habita na cidade de Corinto. E ele está exortando a igreja, repreendendo a igreja, para que não voltem mais a praticar estas obras mortas do pecado. E declarando a eles: não erreis. Aí no versículo 11 ele diz: e o que alguns têm sido. Foi destas condições que Jesus arrancou vocês. Mas agora vocês não vivem mais segundo as obras mortas do pecado. Vocês vivem segundo a lei de Cristo Jesus. O versículo 11, irmãos, é um versículo tão lindo. Ele diz: mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Então, quem são as pessoas que são lavadas? As que habitam na lei de Cristo.
Aqueles que aceitaram o convite de Jesus, que Jesus aliviou ele do cansaço e das opressões do pecado. Então, Paulo está declarando que foram lavados. E eu vou repetir, irmãos, o convite é para todos. Agora, como eu tenho sempre falado e verbalizado nas lives que eu faço, é todos que abrem os ouvidos e ouvem o que o Espírito está dizendo, declarando, anunciando, por meio dos seus arautos, através da mensagem do Evangelho do Reino. O amor de Cristo é para todos. A graça de Cristo é para todos. Todos. A fé é para todos. A salvação é para todos. E eu digo, está sobre todos. Mas a pergunta que eu faço: você quer renunciar a si mesmo? Você deseja carregar a cruz de Cristo? Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, então vem e segue-me. Para eu dizer que sigo, eu preciso renunciar a mim mesmo e carregar a minha cruz. Você quer renunciar a você mesmo? Renunciar às paixões e os desejos? E aceitar sobre a sua vida o desejo de Cristo, o amor de Cristo, a graça de Cristo? Porque uma coisa ela está sobre, outra coisa ela está em você. Pois a graça se há manifestada a todos. Os homens, é para todos. Mas conforme eu disse em João capítulo 3, versículo 17, a luz veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, e a condenação é esta: você não tem amado a Jesus. Mas você tem amado as trevas e o pecado. Porque quem ama de fato a Jesus, abandona as trevas e abandona o pecado para viver na luz de Cristo Jesus. Oh, glória a Jesus, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados. Esse termo santificados é porque não há mais nenhuma condenação registrada nos céus ao teu favor. Toda a condenação que existia foi revogada, arrancada, por meio do sacrifício de Cristo Jesus. É o que diz Miqueias 7,19: tornará o Senhor ter compaixão de ti, pisará aos pés as vossas iniquidades e lançará todos os seus pecados no mar. Santificados por meio de Cristo, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Oh, glória a Jesus! Então, nesta oportunidade, você precisa entender que Jesus está clamando: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Agora eu quero que você preste atenção. Quando eu aceito o convite,
e me coloco na dispensação de Cristo, Jesus coloca o jugo dele sobre os meus ombros. Eu vou repetir, Jesus coloca o jugo dele sobre os meus ombros. Tomai sobre vós o meu jugo. E diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Jesus está nos convidando a aprender dele. Então eu preciso entender, irmãos, que a expressão aprendei de mim, Jesus constituiu pastores para que cuide do rebanho. E ele mesmo deu uns para pastores, apóstolos, doutores, mestres, evangelistas. Efésios 4:11. Para ensinarem a palavra de Deus. Jesus deu dons aos membros do corpo para instruírem na palavra. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, se estamos aprendendo aos pés de Cristo Jesus, através do Evangelho, se aplica na vida do cristão humildade e mansidão de coração. O cristão é para ser manso e humilde de coração. É uma das qualidades inserida na vida do cristão por Cristo Jesus. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então olhe e perceba nesta oportunidade que Jesus, ele remove o jugo do pecado. Ele remove o fardo do pecado que está sobre os ombros do homem. E Cristo Jesus, ele vai colocar o seu jugo e o seu fardo. Porque o jugo de Cristo e o fardo de Cristo é leve. Já, irmãos, o jugo e o fardo do pecado não é leve. Eu já estou encerrando esta exposição. O jugo do pecado e o fardo do pecado está te conduzindo ao inferno, à condenação eterna. Eu quero que você abra os seus ouvidos, eu quero que você entenda isso. O jugo do pecado e o fardo do pecado está te conduzindo ao inferno, à condenação eterna. Mas o jugo de Jesus e o fardo de Jesus, que é leve na vida do cristão, que é a obediência de Cristo Jesus, ela vai nos conduzir aos céus, às moradas eternas, preparada por Cristo. Jesus declara isso em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Crerdes em Deus, crerdes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Perceba que o texto é uma narrativa de Cristo Jesus, conduzindo aqueles que estão nele e declarando uma promessa para aqueles que estão nele. Aqueles que estão nele têm sobre os seus ombros o seu jugo e o seu fardo, que é leve, que está conduzindo os cristãos a moradas eternas. Oh, glória a Jesus! Então, nessa oportunidade, rejeite o jugo do pecado. Rejeite o fardo do pecado. Ouça o convite de Jesus. Confesse Jesus. Mateus capítulo 10, versículo 31 e 32.
Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu, o Senhor, o confessarei diante de meu Pai e diante dos santos anjos. Porém, todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai e diante dos santos anjos. Então perceba aqui que precisamos confessar Jesus, para que o Senhor Jesus nos confesse diante do Pai e diante dos santos anjos. Mas se você continuar com o seu coração endurecido, se você continuar com o seu coração endurecido, rejeitando a graça, o amor, a misericórdia de Jesus sobre a sua vida, você vai continuar com o jugo pesado e o fardo pesado do pecado sobre a sua vida. Você vai estar na condição daqueles que ainda continuam negando a graça de Cristo Jesus, negando a Jesus. Então, não há condições de Cristo confessar o seu nome diante do Pai e diante dos santos anjos. Eu preciso entender que para mim ouvir Jesus declarar o meu nome diante do Pai e diante dos santos anjos, eu preciso confessá-lo. Está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo de Deus. Enquanto você tem fôlego de vida, a porta da graça está aberta para que você possa entrar nela. Então você precisa confessar Jesus. É uma das imposições que Cristo declarou a Pedro. Eu te digo que tu és Pedro, sobre esta rocha, sobre esta pedra. Jesus estava falando sobre si mesmo. Edificarei a minha igreja. Quando Jesus disse edificarei a minha igreja, é sobre ele, o Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que tu ligares na terra será ligada no céu. O que tu desligares na terra será desligado no céu. Esse texto, ele está em consonância, ligado em Mateus capítulo 10, versículo 31 e 32. Já estou encerrando. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu, o Senhor, confessarei diante do Pai e diante dos santos anjos. Versículo 32 do capítulo 10 de Mateus diz: portanto, todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai e diante dos santos anjos. Eu quero que você entenda que Jesus está falando aqui do corpo, que é a igreja. Ele é o cabeça desse corpo. Quando ele disse, dar-te-ei a chave do reino dos céus, ele estava falando para Pedro. Ele estava declarando à igreja, entregando-lhes essa autoridade. Jesus estava dizendo que quando o homem o confessa diante do corpo, e ele que é o cabeça, aí sim ele vai te confessar diante do Pai e diante dos santos anjos. Glória a Jesus. Todas as pessoas que dizem ser cristãos, mas não estão ligadas no corpo, já morreram há muito tempo, espiritualmente falando. Eu sou cristão, eu tenho vida em Cristo, porque estou ligado no corpo. Eu quero que você perceba isso. Se eu cortar o meu braço, essa parte que foi arrancada vai secar e murchar. Por quê? Porque não está ligada no corpo. Eu vou perder o membro. Mas essa parte para cá, ela vai ter vida porque está ligada no corpo. Quem é o corpo, ora quem? A igreja de Cristo Jesus. Então, se você diz ser um cristão e não está congregando e não tem um pastor que lhe dá cobertura espiritual, você é uma ovelha que está à mercê de lobo, porque ovelha sem pastor é presa de lobo.
Aí muitos usam argumento: eu não sirvo a homens, eu sirvo a Cristo Jesus. É mesmo? A doutrina era de quem? Não era a doutrina dos apóstolos? Porque a doutrina dos apóstolos era o fundamento de Cristo, era a mensagem de Cristo, era a doutrina de Cristo, inserida por eles, que era o quadro eclesiástico. Então, em nome de Jesus, entenda isso, compreenda isso. Amém? Meus irmãos, fiquem com esta mensagem da palavra de Deus. Guarde ela na sua mente, no seu coração. Essa mensagem ela vai para o meu canal do YouTube, tá? Dark Suaraquém. Você pode ir lá, ver toda a mensagem do começo, tem muitas outras mensagens lá. Você pode acompanhar com a sua Bíblia aberta e você tem a autoridade de julgar a mensagem à luz das Escrituras. Você tem esse direito, observando Escritura com Escritura. Oh, glória a Jesus! Amém? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça frutificar a sua vida cada dia mais a obediência de Cristo Jesus por meio da sua palavra. Deus abençoe a todos os irmãos que curtiram, os irmãos aí que nos visitaram na meta, os irmãos aí que passaram aí, né, nos comentários, tá? Que tiraram um momento aí para nos ouvir e ouvir a mensagem da palavra de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Compartilhe a mensagem, tá, com os seus amigos. Deus abençoe. Fui, irmãos.